Boa noite a todos os ouvintes deste canal. Eu me chamo João Ricardo Oliveira, tenho 58 anos e moro em uma pequena cidade que está localizada no estado do Maranhão. Para muitos, pode até parecer loucura o que estarão ouvindo através deste canal. Se na noite de todo o acontecimento eu mesmo não estivesse vivenciado tal manifestação sobrenatural, eu jamais teria acreditado. Pois sou, ou melhor, eu era completamente cético a estas crenças e histórias. Bom, tudo aconteceu no ano de 1997 a 1999. Por não ter certeza, não vou afirmar o ano. Para que vocês entendam o ocorrido, eu irei começar contando o que acabou me levando até o lugar, onde acabei sendo atacado por aquela criatura infernal. Minha família é uma família bastante comum na pequena cidade que moramos. Existe uma represa bastante conhecida, principalmente pelas espécies de peixes que são pescados naquele lugar. Todo acontecimento macabro ocorreu nas proximidades desta mesma represa. E antes de contar sobre este ocorrido, vocês saberão o motivo que me levou a cometer a loucura de passar a noite neste mesmo lugar. Pois bem, desde pequeno sempre ouvi muitos comentários sobre aquele lugar. Muitas pessoas falavam sobre caixões que apareciam pelos caminhos que levavam até a represa. Outros falavam sobre uma procissão que era avistada durante as noites. Ninguém tinha uma resposta para estes acontecimentos. Somente falavam que eram pessoas vestidas de capas negras e em suas mãos carregavam o que pareciam ser lamparinas, o que acaba deixando estes encontros ainda mais interessantes. É que tão logo as pessoas passavam por onde a procissão vinha caminhando, não se encontrava nada e nem ninguém. Somente depois de um bom trecho da estrada já ter sido feita, bastava olhar para trás para perceber que a procissão já havia passado. De tantas histórias contadas sobre o caminho que levava até a represa, sempre fiquei com uma guardada em meus pensamentos. Meu avô sempre dizia que neste caminho existia um lugar conhecido como Serrinha dos Monges. O lugar era bastante conhecido devido à sua beleza peculiar, pois lá existia um certo ponto da estrada onde havia uma subida bastante íngreme. Então, quando completava aquele caminho e chegava ao seu final, era possível ficar entre grandes paredões que se formavam à frente e ver o nascer do sol. Lembro-me com exatidão meu avô contando que certa vez, depois de passar com a sua carroça por este lugar, um vento muito forte soprou em sua direção. Coisa que nunca havia acontecido antes acabou acontecendo naquele dia, pois os cavalos que puxavam a carroça acabaram ficando bastante arredios e não saíam do lugar. Foi bastante custoso fazê-los se acalmar e voltar a andar. Depois de alguns dias terem se passado deste acontecimento, meu avô acabou pedindo para seu compadre ir até a sua casa, pois ele tinha algo a lhe contar. Então, no meio daquela prosa, eu acabei ouvindo meu avô contar ao seu compadre Antônio que vinha sonhando com a Serra do Monge. Ele também dizia que em seus sonhos ele via um de seus cavalos batendo com os seus cascos no tronco de uma árvore. Esta mesma árvore estava com seus galhos carregados de frutos tão amarelos que mais pareciam moedas de ouro. Antônio, depois de ouvir tudo aquilo, acabou falando a meu avô que aquilo só poderia ser um aviso,
que provavelmente aos pés daquela árvore existia algo bastante valioso enterrado. Mas Antônio também falou que se meu avô fosse até aquele lugar que tinha visto em seus sonhos, ele tinha que se preparar e também acreditar que lá naquele lugar existia algo que poderia mudar a sua vida. Antônio comentava com meu avô que aquele lugar era bastante conhecido por suas lendas bastante antigas e também acabou revelando o motivo da serra ser chamada de Serra do Monge, devido aos enormes paredões serem bastante íngremes. A população mais antiga que morava nas proximidades daquele lugar confirmavam boatos que monges desciam aqueles enormes paredões amarrados em cordas, cavavam sobre a serra, então eles escondiam panelas de ouro naquele lugar. Confesso a vocês que ouvir aquilo me deixou bastante intrigado, e desde então, sempre que eu passava perto daquele lugar eu olhava para a serra e me lembrava do que meu avô e seu compadre conversavam. Meu avô foi até o lugar que sonhava e tão logo encontrou a árvore, antes mesmo de começar a cavar sobre os pés daquela árvore, ele contava que o tempo enfeiou para a chuva. Ficou tão escuro como se fosse noite. Quanto mais ele cavava aos pés daquela árvore, mais o vento soprava em sua direção. Foi então que o medo acabou o tomando naquele lugar. E por não confiar e acabar temendo por sua segurança, quando ele bateu em algo e encontrou um grande tacho de ferro, no momento em que ele removeu a tampa, era uma grande quantidade de vermes. Ele não está mais naquele lugar. E antes mesmo da sua morte, ele acabou me falando que se não fosse pelo medo, hoje em dia nossas condições de vida seriam bem melhores. Acredito que muitos de vocês já devem estar imaginando onde vou chegar. Acabei cometendo a loucura de ir atrás das tais panelas de ouro que os monges escondiam sobre os paredões da serra. Lembro-me que durante o início de uma manhã, antes mesmo de o sol projetar seus raios solares em meio à escuridão, eu e mais alguns amigos decidimos ir até a represa pescar. E se a pescaria fosse realmente boa, passaríamos a noite na barranca do rio. Conforme a tarde ia se aproximando, a pescaria ia ficando cada vez melhor. O que não foi pego de peixe durante o dia, em poucas horas com a chegada da tarde acabamos pegando. Eu ouvi algum de meus companheiros ainda brincarem e falarem: alguma coisa está nos prendendo neste lugar. Como vamos embora sendo que o rio não para de nos ofertar peixes? E assim fomos até a boca da noite. Antes das 10 horas eu acabei me afastando um pouco do resto do pessoal, pois eu queria ir até próximo à serra. Então, enquanto eu caminhava por entre a mata, existia o que parecia ser grandes dutos de água, por onde desembocava outro rio, e suas águas se ajuntavam onde estávamos pescando. No momento em que eu passava por frente a estes dutos, ouvi por 3 vezes a voz de um de meus companheiros de pesca chamando. E aquela voz pronunciava: Oliveira, vem aqui rápido. Olha o que eu encontrei. Claro que ouvir aquilo me deixou completamente apavorado. E quando fiz menção em continuar mais uma vez, fui chamado. Oliveira, venha me ajudar rápido. Então acabei cometendo o que não sei se posso chamar de erro. Acabei indo em direção à voz que me chamava. No momento em que eu passava por frente a estes dutos,
Ouvi por 3 vezes a voz de um de meus companheiros de pesca me chamando. E aquela voz pronunciava: Oliveira, vem aqui rápido. Olha o que eu encontrei. Claro que ouvir aquilo me deixou completamente apavorado. E no momento em que eu fiz menção em continuar caminhando, mais uma vez fui chamado. Oliveira, venha me ajudar rápido. Então acabei cometendo o que não sei se posso chamar de erro. Mas acabei indo em direção à voz que me chamava. E conforme eu adentrava mais a escuridão dos dutos, o único som que eu escutava era o da água estando por entre aquele lugar. Foi então no momento em que eu cheguei bem ao centro daquele túnel que, para o meu total espanto, acabei me deparando com o que parecia ser um grande baú. Aquilo, apesar de estar completamente deteriorado, estava envolto em um grande emaranhado de correntes. E, para minha surpresa, o cadeado que existia sobre o baú se encontrava aberto. Tão logo eu me aproximei daquele artefato e coloquei a minha mão sobre o cadeado, começou a soprar um vento forte do lado de fora do duto. O vento era tão forte que parecia assobiar sobre as entradas daquele lugar. Conforme eu tentava desatar as correntes do baú, também parecia ouvir o que parecia ser gritos de um animal bastante desconhecido. Estes gritos pareciam se aproximar cada vez mais do lugar que eu estava. Eu conseguia sentir meu coração acelerar sobre meu peito, e minhas pernas também se encontravam completamente fracas. O medo passou a tomar conta de mim naquele momento. Mesmo assim, continuei lutando para desatar o que parecia ser nós feitos nas correntes. E pouco antes de conseguir abrir o baú, eu passei a sentir um cheiro muito forte, de algo que de repente muitos de vocês possam até mesmo conhecer. O cheiro que acabou ficando impregnado por todo o lugar que eu estava parecia o odor de pedras de carbureto. Este odor acabou impregnando todo o lugar. Mas então, por puro golpe de instinto, acabei olhando para trás, na mesma direção do caminho que fiz para chegar até onde eu estava. Eu acabei vendo a silhueta de uma pessoa bastante grande, encostada sobre as paredes do duto. Eu sabia que naquele momento o que me observava não poderia ser de forma alguma humana, pois além do cheiro que eu sentia, também conseguia ouvir o som de como se fosse rosnados. Naquele momento, mesmo que eu quisesse deixar o baú para trás, parecia que eu não conseguia comandar meu próprio corpo. Eu lutava com todas as minhas forças para conseguir me movimentar e sair daquele lugar. Mas minhas pernas não paravam de tremer, e eu não tinha forças para movimentá-las. O que estava a minhas costas parecia somente estar me observando, e só estava à espera, pois já que eu tinha chegado até aquele lugar, agora eu teria que terminar o que eu tinha começado. Não sei se foi por minha total desatenção com o que estava fazendo, ou então por puro medo do que estava parado a minhas costas me observando. Mas no momento em que eu abri o baú, eu acabei vendo muitas moedas antigas dentro dele.
Eu deveria ter pedido licença para tocar aquele tesouro, mas não o fiz. Quando coloquei a minha mão sobre tudo aquilo, bastou que eu apenas piscasse meus olhos para notar que a única coisa que havia dentro daquele baú era um monte do que parecia ser vermes que se formam dentro de patentes. Foi então que o que me observava acabou correndo em minha direção. E tão logo me alcançou, acabou me dando uma surra que me deixou completamente quebrado e caído dentro daquele lugar. Diferente de tudo que já ouvi sobre o lobisomem, aquilo não me feriu com suas garras e também não desferiu mordidas em mim. Somente passou a me jogar dentro das paredes daquele lugar. Aquilo parecia que não queria me matar. Só queria me dar uma lição por não ter acreditado no que eu havia encontrado. A criatura era um ser bípede e andava como um ser humano. Seu corpo era um tanto curvado para a frente e seu rosto se assemelhava ao rosto de um cão. Mas seu focinho era bastante semelhante ao de um porco. Mesmo depois de tanto tempo ter se passado, eu carrego a imagem de seus olhos em minhas lembranças. Aquele ser tinha os olhos em um tom avermelhados, e o cheiro de carbureto que eu sentia vinha do corpo do lobisomem. Fui encontrado somente pela manhã do outro dia, depois de meus amigos passarem a noite toda tentando me encontrar pelas matas ao redor. Em meu corpo não continha um arranhão, mas parecia que eu havia sido pisoteado por uma grande multidão. Então, depois de me recuperar de todo este acontecimento, cheguei a comentar com algumas pessoas esta experiência pela qual eu passei. Os mais antigos que conheciam aquele lugar não desacreditaram e diziam que o lobisomem deveria ser como um guardião do lugar, ou até mesmo do baú. Já outros acabaram me chamando de louco, e por fim meu nome acabou virando motivo de chacota no lugar que eu moro. Hoje em dia, devido à nova geração de pessoas que moram neste lugar, tudo foi esquecido. E os que ainda lembram comentam que eu fui o homem que acabou apanhando do lobisomem. Este acontecimento ficou guardado por muito tempo em meus pensamentos. E somente depois de muito tempo ter se passado, resolvi contar a este canal, pois eu sei que você não irá revelar meu verdadeiro nome e nem a localização exata que eu moro. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo que vocês vão ouvir a partir de agora é algo um tanto difícil de acreditar. Eu mesmo não acreditaria se me contassem o que vocês vão ouvir. Mas depois de ter passado pelo que passei, e por muito pouco não ter a minha vida tirada por uma criatura horrenda, deixei de desacreditar de coisas sobrenaturais. Parei de zombar de tais aparições. E também não abuso mais com ruas completamente escuras durante a noite.
Eu me chamo Ricardo Souza, e na época de todo este acontecimento, eu era um jovem bastante tranquilo. Tinha lá meus 22 anos e vivia em uma pequena cidade no interior do Paraná. Sempre tive uma vida tranquila e também bastante normal, até que em uma determinada noite, bastante sombria, tudo mudou para mim. Era um final de semana e, como sempre eu tinha por costume, eu fazia o caminho da minha casa até a casa de minha namorada Juliana. Tanto a ida como o retorno eu fazia a pé. Não era um caminho tão longo, e eu já estava habituado a caminhar e fazer este mesmo caminho por muitas vezes. Confesso a todos vocês que o fim de tarde que eu passei junto com Juliana e a sua família foi incrível. A família dela havia preparado uma pequena festa surpresa para mim, pois naquele final de semana era o meu aniversário. Então, depois de um fim de tarde super agradável, eu e Juliana resolvimos sair andar pelas ruas próximas à sua casa. A noite estava bastante agradável e o céu estava nos contemplando com uma enorme lua cheia que lançava sua luz pálida sobre as ruas desertas. Lembro-me de Juliana estar enganchada em meu braço. A rua estava deserta. Não se via uma única alma andando por aquelas ruas, a não ser nós dois. Foi então que acabamos ouvindo o que parecia ser um uivo terrível que acabou ecoando pela noite. Juliana, com o susto que levou, acabou soltando um grito muito alto e de imediato se agarrou a mim. Por um pequeno momento paramos sobre a calçada e eu olhava em direção da onde tinha ouvido aquele grito. Eu sentia que meus instintos me alertavam para algo terrível que vinha se aproximando pela mata, que existia do outro lado da rua. Então eu e minha namorada aceleramos os passos, indo em direção à sua casa. Mas antes que pudéssemos reagir, algo enorme e monstruoso saltou das sombras sobre nós. O impacto que recebemos acabou nos derrubando violentamente no chão. Não sei se foi por medo, ou porque quando estamos em perigo nosso corpo tenta confrontar formas de se livrar do que pode nos causar mal. Mas no mesmo momento em que eu caí, eu acabei me levantando e de imediato tentava encontrar Juliana. E para o meu espanto, eu a vi presa sobre o peso da criatura, enquanto seus olhos se encontravam com os olhos amarelos e sanguinários do lobisomem. A besta era terrivelmente grande, com garras afiadas e curvas. Sua arcada dentária se projetava para fora de sua boca, deixando à mostra suas enormes presas ameaçadoras. O lobisomem rosnava e ao mesmo tempo se babava sobre Juliana. Foi então que neste mesmo momento, sem nem ao menos pensar, acabei me jogando sobre a criatura. Foi o suficiente para que Juliana conseguisse escapar da fera. Enquanto eu sofria o ataque do lobisomem, Juliana gritava desesperadamente, mas a cidade estava adormecida. E ninguém veio ao nosso socorro no momento em que aquele ser desferia pesadas mordidas em mim. Por um pequeno momento eu vi pequenos flashes da minha vida passando em minha mente. Foi então que uma grande matilha de cães de rua apareceu. Meus amigos, vocês podem não acreditar, mas a quantidade de cachorros que ajuntou ao nosso redor era muito grande. Todos aqueles cães cercaram o lobisomem, enquanto muitos se jogavam sobre a criatura e desferiam mordidas pelo corpo da fera. Eu consegui sair debaixo daquele ser.
Juliana correu ao meu encontro e me ajudou a se levantar. E enquanto eu me arrastava tentando acompanhar os passos rápidos de Juliana, conseguimos uivos de dor e medo que aquele ser emitia. A matilha de cães conseguiu afugentar a criatura. Ela recuou correndo em direção à mata que margeava a rua. Por incrível que pareça, os cães o seguiram mata dentro. E por mais incrível que pareça, eles pareciam determinados a nos proteger. Mesmo eu estando com o corpo bastante debilitado, segurei firme na mão de Juliana. Então paramos de correr. E quando olhamos para trás conseguimos ver o lobisomem desaparecendo em meio ao breu da noite. Então ele adentrou a mata e só conseguimos ouvir a algazarra dos cachorros que o perseguiam. Para nossa surpresa, depois de já termos retornado o caminho da casa de Juliana, acabamos ouvindo barulho novamente na mata, mas desta vez eram os cachorros. E tão logo eles nos viram, correram em nossa direção. Eu e Juliana, como forma de agradecimento, acariciamos cada um deles, pois se não fosse por aqueles anjos de 4 patas, hoje não estaríamos aqui contando esta terrível passagem. Tanto eu como Juliana hoje temos consciência que devemos nossas vidas a esses leais guardiões de rua. Então, depois de chegarmos à casa de Juliana e a sua família prontamente me socorrer, contamos tudo o que nos aconteceu. Sua família não parecia nada espantada com o que acabara de ouvir. Seu pai simplesmente me falou que jamais acreditara em tudo que já ouvira sobre esta tal criatura. E com um olhar bastante assustado ele acabou falando que seu pai em vida já havia o alertado sobre o lobisomem que rondava aquela região. Ninguém na cidade acreditou nos acontecimentos daquela noite. Acharam que foi apenas uma história de terror inventada para assustar crianças. Mas tanto eu como Juliana temos a mais plena certeza que tudo o que nos aconteceu durante aquela noite foi completamente real. O lobisomem que nos atacou nunca mais foi visto na região. Nem boatos e nem comentários foram ouvidos sobre aquela famigerada criatura. E eu, depois deste acontecimento, nunca mais abusei por aquelas ruas durante a noite. E agora que eu e Juliana nos casamos, quando vamos visitar a sua família não voltamos tão tarde para nossa casa. Júnior, obrigado por contar esta triste parte de nossas vidas. E também agradeço pela atenção que você nos deu. Cordiais uivos a todos. Boa noite.